Olá, investidores! Hoje eu vou falar sobre Circuit Breaker, essa onda de pânico, que assolou o nosso mercado financeiro, com vários Circuit Breakers, ou seja, a bolsa foi paralisada a negociação. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dá aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, a gente está vivendo uma situação única, eu acho, no mercado financeiro. Muita gente aí comparando com a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos lá em 2008, mas o fato é que realmente surpreendeu, Essa semana a gente teve 4 circuit breakers na Bolsa de Valores, sendo que 2 no mesmo dia. A gente está gravando aqui esse vídeo na quinta-feira. Então, o circuit breaker foi acionado 2 vezes, A primeira vez quando caía 10%, ficou paralisado meia hora, depois chegou a cair 15%, ficou paralisado 1 hora e, como disse um gestor amigo meu, faltaram aí 350 pontos para a gente ir para o chuveiro mais cedo, Se tivesse chegado numa queda de 20%, a bolsa ia fechar o pregão por tempo indeterminado, Então foi bem negativo. Acho que claramente aí um movimento de pânico, O presidente dos Estados Unidos decretou, suspendeu os voos saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa. O Fed, mesmo colocando $1 trilhão no mercado, não fez nem cosquinha. Então, pessoal, essa semana, em 20 anos da minha carreira de mercado, acho que foi a semana mais negativa que eu vi desde a crise dos Estados Unidos em 2008. Nessa quinta-feira, Bolsa de Londres caiu 11,5%. Aqui, o Ibovespa acumula uma queda somente no mês de março de 30%, e no acumulado do ano a queda é superior a 38%. O índice saiu lá em dezembro de 115 mil pontos, agora a gente está em 72 mil pontos, 43 mil pontos, então uma queda muito forte. Chamou a atenção também o fato de ter Circuit Breaker também na Bolsa dos Estados Unidos, Aconteceu hoje, Os índices chegaram a cair quase 8% aí, quase 9% na verdade durante o dia, beiraram os 10%, então um momento aí muito negativo. Então o que aconteceu, É um pânico com a disseminação do coronavírus, inclusive há notícias que talvez o presidente Jair Bolsonaro possa estar infectado, inclusive ele fez o teste, Então a doença sendo propagada, sendo espalhada mais rapidamente aí pelo mundo, Não ficou restrito à China. Itália é um caso específico por ser uma população muito idosa, por isso que lá está impactando mais, mas isso foi o coronavírus, o fato do Trump ter suspendido os voos para a Europa, então companhias aéreas americanas abriram despencando, e hoje a gente teve um dia aqui talvez inesquecível aí para muitos novatos aí que estão investindo há pouco tempo na bolsa, Então o índice futuro atingiu o Circuit Breaker, em 20 e poucos minutos de pregão, menos 10, os negócios foram suspensos, depois, meia hora depois, praticamente o menos 15, e a gente ficou com medo até de bater o menos 20, Eu acho que dessa vez, na minha opinião, é diferente, tá? As outras 2 crises, que eu me lembro, em 2000, o estouro da bolha da internet. Em 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos tinha um forte motivo econômico por trás, Concessão de crédito de maneira maluca, tanto empresas quanto pessoas, famílias estavam muito alavancadas. Agora é um choque de demanda temporário, quer dizer, se houver aí uma quarentena, ou vou chamar assim, um toque de recolher aqui no Brasil, você vai deixar de viajar, vai deixar de sair, ir no restaurante. Então vai ter, sim, uma queda no consumo, algumas empresas já reduzindo, inclusive cortando viagens, Então, até essa semana, tem 2 casos já na XP, então um condomínio lá da XP, outras empresas que estão lá recomendaram o home office, então a coisa está assustando, eu diria, o mercado, pela rapidez, da proliferação, vamos chamar assim, do vírus. É claro, como a gente já falou aqui, afeta mais as pessoas idosas, mas praticamente todo mundo aí tem um conhecido que está ou poderia estar infectado, Então esse é um ponto. O outro ponto foi, começou no domingo, tem pregão lá na Arábia Saudita, então a Rússia se recusou a cortar a produção na reunião da OPEP, corte de produção, você diminui a oferta para tentar melhorar preço, e aí a Arábia Saudita e Rússia estão brigando, batendo de frente, Então a Arábia Saudita reduziu o preço do petróleo, então o petróleo do tipo Brent saiu dos 50 a 55 dólares, veio
para 33 dólares, né? Então essas duas coisas juntas que detonaram aí essa semana aqui na Bolsa, né? E aí eu fiz até aqui um roteiro, né, pessoal, para falar com vocês, né? A gente fez um comitê, né, especial lá na Levante. Eu, Rafael Bevilacqua, que é o estrategista-chefe, o Felipe, o gestor especialista, mais toda a equipe de análise, todos os analistas da Levante, fizemos aí um comitê, né, de crise e a gente criou aí um relatório semanal gratuito chamado Gabinete Anti-Caos. Porque, na nossa opinião, esse momento agora é caótico, né? De 100 perguntas que eu recebo, 110 são o que fazer agora, né? Vendo as minhas ações com a queda, compro. Então a gente criou esse relatório, tá? Gratuito, semanal. O link está aqui na descrição do vídeo para você receber gratuitamente, né? Não precisa ser assinante da Levante. Então a gente acha isso muito importante, a gente aparecer aqui, né? A gente tem responsabilidade aí com o dinheiro dos nossos clientes para tentar explicar, né, o que está acontecendo no mercado, né? Como eu estava falando com o Rafa aqui antes de gravar, $1 trilhão foi que nem água, né, lá no pacote hoje do Fed. Então a bolsa deu uma melhorada e rapidamente já voltou, né? Então a principal pergunta é, né, o que fazer, principalmente com as ações do setor de aviação, né, companhia aérea, turismo e as commodities. Então eu estou falando de ações como Petrobras, Vale, Gerdau, por exemplo, e a Gol, Azul e, claro, a CVC. Então essas ações caíram demais, a Petrobras chega a cair quase 50%, então ela dá uma traumatizada, né, em você, investidor que está começando. Faz pouco tempo a Petrobras fez uma oferta de ações, né, um follow-on que a gente chama, o investidor pagou R$32 pela ação da Petrobras, né, agora está abaixo dos 15. Então é uma perda muito grande. Então, com essa nossa iniciativa aqui, o Gabinete Anti-Caos, deixar tudo bem claro, mostrar o que é pânico e tentar sempre focar na racionalidade do que está por trás. Então, minha recomendação, né? A gente não fica no muro aqui na Levante. Então, você que me perguntou que tem Petrobras, o que eu faço? Eu diria não venda, mas também nesse momento eu não compraria mais. Essa disputa Rússia e Arábia Saudita, que são os maiores produtores de petróleo do mundo, trazem uma volatilidade gigante no momento em que a gente está tentando quantificar qual que é o impacto, né, da redução econômica do coronavírus, né? A gente ouviu que China talvez reduza aí o crescimento do PIB em 0,5%, então se estima que a demanda por petróleo vai cair esse ano em 3%. Então você já tinha demanda mais fraca, você vai lá e inunda, perdão do trocadilho infame, inunda o mercado com petróleo, o preço vai lá para baixo. Então eu não compraria ações da Petrobras nesse momento. Agora, a gente olha aqui muito fundamento, né? Eu acredito, num mercado normal, né, sem estar em pânico, como é o caso agora, o preço das empresas, né, na Bolsa é muito determinado pela projeção de lucros no futuro. Então a gente tem ações mais voltadas ao mercado doméstico, como por exemplo, varejo e consumo, bancos, construção civil. A gente tem empresas que não são afetadas tanto assim pela China e pelo impacto das exportações ou do dólar, né? Então, o lucro de um Banco do Brasil, por exemplo, e de uma Itaúsa, né, para citar dois grandes nomes aí que caíram demais nesse período, não são tão afetados assim, né, pelo mercado externo. Então, eu acho que é um certo pânico. E aí, pessoal, não tem como, né, não tenho bola de cristal aqui de dizer para vocês, pessoal, chegou o fundo do poço, pode comprar, entra all-in, como a gente fala no poker. Isso não existe, tá? É impossível achar o fundo do poço, pode haver um alçapão, né, embaixo lá do poço, e para quem tem caixa, eu iria às compras com parcimônia, né? A gente sabe que vai ter muita volatilidade, muitos altos e baixos, né? O volume essa semana foi absurdo. Então, se você tem ali caixa, né, você tem as suas fichas, não vai com todas as fichas, não vai de uma vez, vai comprando na promoção, tá, pessoal? Então, acho que tem ações que caíram muito. Desses setores, eu acho que os fundamentos permanecem, né? Você tem Renner, você tem, como eu falei, Itaúsa, você tem empresas, né, uma Cirela, você tem Banco do Brasil, você tem o próprio Itaú. Então, o lucro dessas empresas não cai tanto assim quanto as suas ações, que caíram aí de 30% a 35%, tá, pessoal? Então, uma estratégia que eu gosto muito
para investir em ações é a estratégia de dividendos, né? Porque o dividendo ele te dá caixa, né? Porque tem muita gente agora talvez que está sem caixa, né? Que colocou muito em ações ou que colocou all-in, né? Está 100% comprado. Então é muito importante ter caixa. E se você tem dividendos, você vai receber caixa, né, dessas empresas. E aí eu trago aqui 2 exemplos, né, de Banco do Brasil e de Itaúsa. Então, o retorno em dividendos, que é determinado pelo dividendo por ação, dividido pelo preço da ação, ele era para as duas empresas, em dezembro, no final do ano, perto de 5,5%. Agora a gente está falando com as quedas, né, as ações caíram mais de 30%, a gente está falando num retorno de 8 a 9% em dividendos. Então, é muito forte isso, né? Então, fica muito atrativo, né? O yield, como a gente chama, vai de 5, 5,5 para 7,5, 8, em alguns casos até 9, né? Então, o dividendo por ação do Banco do Brasil, por exemplo, né, que tem um lucro projetado aí de 20 bilhões de reais para o ano, ele é meio dado, tá? Esse lucro do Banco do Brasil, que é R$ 2,80 por ação, essa é a nossa projeção e o que circula aí no mercado, né? Já que o banco dá um guidance de lucro e ele dá o payout, e quando cai o preço da ação, você pega o 2,80, quando você divide por 40, né, que era mais ou menos o preço no final do ano, dá os 5,5. Agora, 2,80 pelo preço que está agora 29, dá quase R$10, né? Então, essa é uma recomendação que eu faço, né, a de dividendos, tá? Então, acho que a crise dessa vez será momentânea, né? Acho que é uma demanda, como eu digo, represada. Eu faço uma analogia, é quase como que fosse a greve dos caminhoneiros, só que global, né? Todo mundo lembra lá em 2018, ano de Copa do Mundo e greve dos caminhoneiros, o consumo ficou represado, né? Você não foi para shopping, você não foi viajar, não foi em restaurante, né? Não tinha combustível nos carros. Acho que é mais ou menos o que vai acontecer globalmente. O Brasil, claro, é mais afetado aí por commodities. Na Europa, país como a Itália, por exemplo, que depende do turismo, aí você não recupera, né? Eu vi um vídeo essa semana lá do Coliseu deserto, né? Sem ninguém. Então, acho que a crise dessa vez é momentânea. E aí a gente está agora, talvez, chegando perto, acho que mais um mês, né? Pelo menos, enfim, os especialistas em saúde falam, né? Vai ter um crescimento grande aí dos casos aqui no Brasil, né? E daqui talvez a 3, 4 meses a gente vai olhar para trás e vai ver que foi algo normal. E aí eu acho que vai voltar a racionalidade do mercado, tá? Então acho que essa é a mensagem que eu quero passar para você ter calma, respirar fundo, né? É importante ter caixa, é importante ter diversificação e é muito importante ter estratégia de dividendos, né? Porque agora, nesse cenário, você quer as empresas que têm mais caixa, que têm menos dívida, né? As empresas que têm, como a gente fala, beta alto, tem alavancagem, dependem muito de crescimento, são as ações que sofrem mais, né? Então é aquela história do tal seguro morreu de velho, né? Então a estratégia de dividendos que ficou para trás, talvez em meses que o Ibovespa andou demais, agora fica interessante, né? Porque você tem, como eu falei, caiu o Ibovespa 9% em fevereiro, 38% no ano, quer dizer, só em março afundou 30% o índice, né? Se você tivesse uma carteira de dividendos, você teria caixa, você conseguiria recompor e daí fazer a sua estratégia aí passiva, né? Bom, pessoal, esse vídeo ficou muito longo, mas eu recebi muitas perguntas, né, dos meus seguidores, os leitores lá na Levante. A gente, como eu falei, criou esse comitê de toda a equipe de análise, né, os 3 principais sócios da Levante, mais toda a equipe de analistas. A gente criou o Gabinete Anticaos. Então vai ser um relatório semanal explicando para você, né, o que aconteceu no mercado, e essa semana foi extremamente agitada, para você ficar entender com calma o que está acontecendo, não entrar no efeito manada, não fazer nada irracional, respirar fundo, né? Isso é normal. Nos últimos anos tivemos aí outras 19 correções, né, do Ibovespa. Isso faz parte do jogo. As causas, né, e o que está acontecendo, porque eu nunca vi. A temporada de basquete da NBA foi cancelada, jogos da Libertadores, Champions League, Fórmula 1, quer dizer, um negócio que atingiu aí um nível que a gente não tinha como prever, né? É o chamado cisne negro. Então, pessoal, é isso. Conte comigo e com a equipe da Levante para te ajudar a passar aí
melhor nesse caos que a gente está vendo no mercado financeiro agora. É isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.